Maria Manuela Bastos Ferreira da Mata. Onde é que nasceu? Nasci na Costa de Caparica. Em data? 5 de 6 de 46. Okay. Ai, tenho muito orgulho na minha data, já que os meus antepassados não chegaram a esta idade, eu sinto-me uma felizarda. Eu chamo Carlos Silvestre do Rosário Ferrinho e adquiri a alcunha derivada ao nome do meu avô Capote e por isso é que sou conhecido como Carlos Capote. Eu também sou conhecida por Manuela Capote. E data de nascimento, o ano 14 e local? de 12 de 1948, na Rua dos Pescadores, que era a fronteira da Caparica entre o Sul e o Norte. Isto era como se fosse a guerra da sucessão nos Estados Unidos. Nós nascemos na fronteira, éramos os apaziguadores. Estamos no centro. Éramos os apaziguadores deste pessoal todo. Portanto, já muita gente ouviu falar nessa rivalidade entre o Norte e o Sul da Caparica. Querem comentar? Olha, eu, em garota, para aí com os meus 8, 9 anos, 10 para aí, não achei que houvesse essa rivalidade. Porque o meu avô, o nosso avô, tinha uma taberna. Taberna é essa onde se juntavam os pescadores do Norte e do Sul. E ele era tudo meio irmandade. Não havia ali rixas, não havia discussões, havia era jogos de cartas. E quem perdia saía, entrava outro. Era o que era. Mas voltando às origens, portanto, os vossos pais dedicavam-se a esse estabelecimento? Tinham outra ocupação, agricultura? Não. Eu e o meu irmão nascemos, e tenho um irmão também, nascemos aqui na Costa da Caparica. Só que com meses fomos para a Covilhã. Porque o teu pai era estabelecido. Exatamente. E então a minha mãe engravidou lá, não é? Mas vinha-nos ter sempre aqui à costa. E eu vinha à costa sempre de verão, passar os meses de verão, julho e agosto, já não me lembro. Eram os 3 meses de verão que vocês vinham para cá. Porque ninguém me conhecia, só a família como é que me conhecia. E quando vim fazer a 4ª classe, que eu vim em 58 morar definitivamente para a costa, o meu pai deixou lá o restaurante e regressámos às origens, não é? E então havia uma rivalidade tremenda, que eu senti isso aqui na pele, que chamam os bullying. Eu tinha aqui colegas que para eles eu era um banhista, era um estranho. Isto era um meio muito fechado. Haviam 2 então que eram o terror. Que eram mesmo eu, que era um terror mesmo. E eu, pronto, como é que eu ia dizer? Vinha com mais polido, derivado. Isto não digo educação, mas. Não, de outra, uma criação diferente, porque aquilo era cidade e isto aqui era uma vilazinha, não é? Portanto, ele vinha do meio até do meio de grandes negócios, de grandes fábricas têxteis. Chamava-lhe a Manchester de Portugal, não é? E nós aqui era a parte pescatória. Claro. Então, o termo banhista era uma designação? Eram clandestinos. Eram clandestinos. Era quem vinha alugar nas casas de verão. E passavam um mês, ou 10 dias, ou consoante aquele lugar, depois iam para Lisboa, depois vinham no outro ano, alugavam outra casa. E eu, olha, é um banhista. E eu sentia-me com isso, mas depois lá consegui, que é uma das coisas que felizmente tenho essa facilidade, é conseguir. E tive como parceiro de carteira durante muitos anos um fulano que era giríssimo e era um tipo muito inteligente, o doutor, o Diogo, que infelizmente morreu mal, porque se meteu na droga, um passeio um bocado complicado. Era o meu parceiro e apoiava-me um bocado. Mas havia aí 2 ou 3 que era agora quando nos vemos, claro que nos rimos, não é? Dos disparates de criança. Era aquelas coisas também de garotos, não é? Agora, era a costa, não sei se
se aprofundar nesse estudo, que isto foi formado por algarvios e gente do Norte. A nossa família, Capotes, são descendentes de Ovar. E um dia eu tive essa percepção, foi uma prova dos 9. Um dia eu tinha um restaurante aqui na Costa, a que dei o nome de Capote em homenagem ao meu avô, e um dia entra uma família e um senhor de sobretudo e de chapéu, e eu digo assim, então, o meu avô. E o meu avô já tinha 90 anos. Era tal e qual, tal e qual, tal e qual. Depois estivemos a conversar, então ainda era dessas famílias de Capotes. Há coisas, foi uma passagem muito gira. Olha, nós andávamos aqui na escola, eu entrei aqui por trás, onde estão estas vivendas, havia uns buracos, isto era tudo juncal à volta, e depois eram dunas. E abriram-se os buracos, foram escavando os buracos por baixo desse juncal, e aquilo era o nosso entreteio, aquilo era labiríntico. Então íamos dois lá por baixo da terra, não sei o quê. Hoje nem fazia isso, nem que pagassem, porque hoje sinto que tenho claustrofobia, não é? E naquela altura, em miúdos, ainda há bocado falei nisso, era diferente, os miúdos fazem tudo, não é? O que a minha prima estava a dizer na taberna, eu sei de muitas histórias. Agora vais parar, que vou eu começar. Que é, como era o passado que paravam lá todos os pescadores, havia ali histórias muito interessantes. Coisas que a maior parte da miudagem da minha altura não tinha acesso. Eu estava ali e brincava com eles. Dava-lhes injeção com fósforo e dava-me um tostão. Chamavam-me também doutor. Era a minha injeção. Com o pai era muito. Mas ele era mais pequeno. Pois, o meu pai, a minha mãe e a minha tia eram na altura, umas meninas ricas. Porque o meu avô era comprador de peixe na Doca Pesca de Lisboa para as fábricas de conserva. Portanto, a partir daí... As fábricas de conserva aqui de Setúbal. De Setúbal e não sei se saiu para o Algarve também. O meu pai foi servente de pedreiro. Casou automaticamente, o meu avô, que tinha a taberna, deu-lhe a mão. A partir daí, pronto, formou-se da taberna, passou a fazer-se também um restaurante, que abriam 2 salas, que era a adega, o quintal e o telheiro, que eram 3... Mais ou menos em que altura é que isso? Eu vou-lhe dizer... Pudesse localizar? Sim, espera lá. Aí com os meus 10, 11 anos. E então, aquilo, pronto, ele depois dedicou-se a fazer também comida. Entre elas, era o prato forte, a caldeirada. E pronto, e tínhamos muitos clientes, no verão estava sempre cheio. E pronto, e às segundas-feiras tínhamos uma coisa muito engraçada, que era os artistas de teatro, Laura Alves, Eugênio Salvador, Humberto Madeira, e uma série deles que... Não, isso já lá vamos. Que vinham almoçar à costa e iam lá. E então o que é que eles pediam? Filetes de pescado e arroz de tomate e pimentos. Um belo dia o meu pai vendeu tudo. A única coisa que sobrou foram 2 tamboris. Resumindo, ele viu-se aflito, que se esqueceu completamente que vinha à segunda-feira e não tinha o peixe para os tais filetes. Mas depois, ela encheu de coragem, desenrascou-se, fez os filetes de tamboril e ele não sabia mentir. Há aqui o meu primo que diga, ele mentia, desatava-se a rir. Era descoberto em qualquer mentira. É verdade ou mentira? E então, ele muito aflito, temperou o peixe para os filetes, aquela coisa toda, e assim, cheio de medo, que vinham, eles não gostavam, ele não tinha mais nada para lhes servir, porque antigamente não havia os supermercados que há hoje, que a pessoa desenrasca-se e vai lá. Nem pão havia. Era pão duro ao domingo.
E então, pronto, ele serviu-os e eles viraram-se para ele e fez: "Oh, Duarte, pá, estes filetes hoje estão uma delícia." E ele, coitadito, assim, já me safei desta. Epá, estão muito diferentes, estão muito bons. Até que ele depois, ele ria-se, estava a mentir, não é? Não eram pescada. Ele disse: "Pois é que vocês não estão a comer filetes de pescada, estão a comer filetes de tamboril." "Ah, nem queremos outros." Pronto, esta é uma história. A história da taberna. Isto voltando atrás, não é? Porque eles não estavam cá, não viveram anos muito engraçados, como eu vivi, não é? A vida deles era na E Covilhã. ela queria era bife. Mas já lá chegamos. E então, isto era assim, os velhotes, como eu lhe disse há bocado, iam para lá jogar às cartas. E era uma taberna muito engraçada, com uns barris muito grandes, outro que estava, portanto, a servir num canto, que era o que iam lá buscar os copos de 13, tintos, brancos, etc. E então nós tínhamos um empregadito que veio de Zambojal, ali perto de Sesimbra. Zoia. Não era a Zoia. Era por ali. Era ali daquela zona perto entre Alfaria e Sesimbra. Angelino. O Angelino, que veio trabalhar lá para casa. E os velhotes gostavam muito de mim porque eu era um bocadinho velhaca, percebe? Naquele tempo era uma Maria rapaz. Entretanto, o velhaca no bom sentido, porque eu gostava muito deles todos e eles gostavam todos muito de mim. Pudera não, porque enquanto o Angelino ia almoçar, eu ia às gavetas, havia umas gavetas das mercearias antigas, onde tinham broas a bolso, os tais beijinhos, uma série de coisinhas assim, pevidas, amendoins, tudo a venda a granel. E eu então apanhava lá os velhotes, não estava lá o Angelino, ia-lhes dar broas, ia-lhes dar beijinhos e ia-lhes dar vinho, os copos de 3, sem ninguém ver. E eles gostavam muito de mim, mas não era só por isso que foram sempre muito queridos. Inclusivamente, isto a parte da taberna, que foi muito engraçada, não é? Como eu disse, eles iam para lá jogar às cartas e pronto, passavam ali as tardes. A família não existia para eles. Havia muita gente aqui na costa que frequentava a taberna e portanto, era um local de passagem, inclusive... Como em todo o país. Porque assim, há sempre uma que se destaca, não é? E acontece, pronto, que depois vinha para cá o grupo de futebol do Vitória de Setúbal, em que jogava um conterrâneo nosso, que era o Miguel, e vinham estagiar para o hotel. E o Miguel, pronto, como estava lá, tios, pai, família dele na taberna, ele ia lá e uns quantos jogadores com ele. Resumindo e andando, acabavam por ficar lá para jogarem à sueca com eles e quem perdia saía. De maneira que aquilo juntava-se ali um grupo muito grande, era muito giro. Agora friso uma coisa. Eu agora ia perguntar em relação à escola, se frequentaram a escola, se portanto depois da quarta classe vem para a costa e... Eu vou já terminar o meu coisa porque é a parte mais interessante do antigamente, não é? E o meu primo segue depois, porque o que ele fez, eu não me lembro, eu sei que eles vinham para cá no verão e a bicicleta, quando eles se iam embora, nem era preciso ele irem-se embora. No espaço de tempo que eles estavam cá, era correntes partidas, era pneus furados, era tudo, a bicicleta ficava entregue a eles. E eu prescindia da bicicleta. Isso já moravas lá numa outra casa lá? Não, morava aqui ainda. Não, podia-me ter roubado a bicicleta, mas era lá naquela casa lá... Do Lourenço. Do Lourenço, sim. Aqui não... E então, voltando à taberna do meu avô. Aquilo era a taberna e havia 2 dias na semana que era a sala de espetáculos. Juntava-se ali... Juntava-se... Tipo de espetáculos. Já lhe vou contar. Era um senhor que vinha com os seus ventrílocos, 2 bonecos, e então que estava ali
pronto, a fazer o trabalho dele e o pessoal todo a aplaudir, não é? Aquilo era uma festa. E havia um dia, às vezes mais que um dia, quando ele pedia, era o Carlos Ramos e o Sr. Alberto, que era o guitarrista dele, fazerem sessões de fados na taberna. E pronto, era festa. Era festa. A taberna do Manuel Capote era conhecida assim. Pelo bem receber no verão como restaurante e do inverno passou a taberna aberta ali com o espetáculo. Conta-se uma história muito gira do tio João Capote. Do tio João Capote, que, claro, que eu não assistia isso, eu era nem isso dessa época ainda. Eram iguaizinhos, ele e o avô. Mas o outro, o Nana a mim chamavam João Capote e o Salvador Coelho chamamos João Capote, chamávamos João Capote, és João Capote, porque eu achava muito parecido com o tio João Capote, estou sempre na brincadeira e tal. Conta-se uma história que eu acho um piadão. Eram dois irmãos muito iguais. Quando passou o Zeppelin, não sei se sabe o que é o Zeppelin, passou aqui por Lisboa, no princípio da Segunda Guerra Mundial, ou no fim da Primeira Guerra, foi no fim da Primeira Guerra Mundial, passou por aqui. E foi de Lisboa para Nova Iorque, onde se incendiou e aquilo acabou. Mas passou aqui, no rumo que os aviões tomam, aqui, pronto, e toda a gente veio para a rua, que noticiaram na rádio que ia passar, mais ou menos, aquelas obras, e as pessoas vieram para a rua. E eles estavam a jogar à sueca, e então chamaram esse meu tio, João Capote, anda a ver o Zeppelin, está aqui mesmo por cima, anda a ver o Zeppelin. E ele, que era muito atravessado, veio por cima e disse, eu, farto de ver essa merda, estou eu. Conta-se muito essa história dele. Mas eram dois irmãos fisicamente eram iguaizinhos. Fazia-lhe muito grandes, homens muito grandes. E tenho uma história também engraçada do meu avô, porque eles não estavam cá e infelizmente não usufruíram de certas coisas, não é? O meu avô, quando vinha da Ribeira Nova, ele era uma pessoa muito grande. E pronto, ele ia para lá de madrugada, quando vinha à hora do almoço, aqueles pés, aquelas pernas, estar horas e horas em pé, não vinham bem. Mas ele chegava à casa, a primeira coisa que ele fazia era pôr logo um tachinho pequenino de esmalte com umas favas a cozerem. As favas tinham que ser diárias e acompanhamento dele. De qualquer coisa, de carne, fosse do que fosse. Com ovos cozidos, fosse com o que fosse. E depois era gritar logo por mim, antes de eu vir para a escola. Já tens a aguinha dos pés para o avô pronta, que era uma bacia, no quintal, aqueles bancos de correr, e eu num maquinho daqueles de praia. E então, eu lavava-lhe os pés. Ele estava ali, eu lavava-lhe os pés, massageava-lhe os pés, aquela coisa toda. E ele dava-me destes tostões, que era uma fortuna naquela altura. Ele tinha um problema das pernas por um cartucho que lhe rebentou na caça. E então, pronto, isso era uma história dele, que aquelas favas... era água escorrida e logo temperadas com aim, picada, pimenta, o azeite e o vinagre e ali abafadas, até o resto, que iria acompanhar as favas, chegar. E era o seu garfinho de 3 dentes. 3 dentes. Um dia desapareceu, teve que se partir Foi meu pai que foi ao funileiro. Partiu-se Desapareceu. Lá tiveram que partir um dente e ir ao funileiro para... Uma coisa que ela deve-se lembrar. O pai da minha prima, Eduardo, que depois também por estar ali chamavam-lhe também Eduardo Capote, ele sofria um bocadinho da apneia de sono, onde se sentava, passava um bocadinho, dormia. E então havia uma modalidade de pesca que hoje não é permitida, que era a pesca ao aparelho, aqui na praia. Ele gostava muito de pescar ao aparelho. Só que naquela altura a praia vinha muita borra de gás dos petroleiros e ficava ali aquilo, petróleo, agarrava-se aos pés, tinha que ser lavado os pés primeiro com petróleo e depois lavados em águas quentes.
E a minha tia Corália, que era a mãe, um dia pôs-lhe foi numa ideia, na bacia. Uma bacia. Numa bacia, a água para ele lavar os pés. Depois Era a tal bacia. Sim. E ele pôs lá os pés, deu-lhe a toalha, o sabão para se lavar e tal. Ela foi-se deitar e quando acordou de manhã... Ele estava com os pés o barco dentados. não estava na cama. Onde é que este homem se meteu? Foi ver, estava ele ainda com a toalha na mão, com o sabão e com os pés deitados. Olha, são histórias... Há histórias muito taberna. engraçadas, muito engraçadas E mesmo. eu tenho um quadro lá, que eu tinha lá no restaurante, que é uma imagem do meu avô, do nosso avô Capote. Com o tachinho? Não, o tacho eu tenho a tampa guardada. Não, Sim. na fotografia. Sim, tenho, mas eu tenho a tampa desse tacho. Aquilo levou tantos fundos, que era uma panela, tantos fundos, ficou desta altura. E eu guardei essa tampa do tacho, tenho-a lá guardada. E um dia, um amigo meu ofereceu-me, dei-lhe uma fotografia do meu avô e ele fez-me um quadro grande, e também desse história, mais ou menos. Sim, pai. E muita gente, quando lá ia ver o quadro, uns diziam que era muito parecido, outros diziam que não, e outros diziam que sim, outros diziam que não, e eu estava sempre na dúvida. Mas eu achava parecido. E um dia vinha uma tia nossa, numa rua por trás do Capote, a tia Helena, e eu chamei, tia Helena, ainda bem que está aqui, venha aqui ver uma coisa. O que é, filho? Venha cá, suba aqui para ver aqui uma coisa. Ela subiu as escadas do Capote e chegou lá atrás, agora vira-se para trás. E quando se vira para trás, vê o quadro e diz, ai, o meu irmão Manel. Isto foi a prova evidente que de facto estava, já tinha morrido há uns anos, não é? Mas passei ali momentos muito interessantes. Depois, quer dizer, fiz aqui a quarta classe e a admissão, entretanto, depois houve... Como? Em que escola? Aqui nesta. Mas fui sempre um mau estudante, fui um cabo tremendo, me interessei pelos estudos. Somos dois. Tirei outros cursos, mas a história do bife dela... Mas que curso tirou só para... Não tirei, não, filha, sou como outro, tenho Tirou as o curso cadeiras da vida. de marcenaria. Da vida. Cadeiras da quinta, cadeiras do quarto, cadeiras do terceiro, não tirei Mas nada. acaba a fazer o quê? Cozinheiro. Cozinheiro. Se for aí e indagar no seu telemóvel, vai ver quem é Carlos Capote. Com muitos anos de televisão, a fazer culinária, e ainda ontem passou novamente na RTP Memória, está a passar novamente. E tenho uma coisa muito interessante, poucos caparicanos sabem. Um caparicano no Guinness. Estou no Guinness, se for ver, vi lá. Andar muitos anos Portanto, era a nisso. sua dedicação a tempo inteiro. Já Claro, sabia dediquei-me à que- culinária e Ele não depois quis abri. estudar, foi Não quis. crescendo e... Depois, Interessou-se. ainda me lembro de uma coisa que às vezes falo disso. Entretanto, houve partilhas no prédio, os meus tios ficaram com uma parte e a minha mãe ficou com outra, não é? E eles venderam a parte deles e nós mantivemos-la. E eu depois, um dia, fui a Angola ver como aquilo era e tal, e abri então ali uma tasquinha com o nome de Capote. Em homenagem, depois aquilo foi crescendo e tornou-se num restaurante que, não sei se não sei o que é o Gambarinos em Lisboa, então chamavam o Gambarinos da Margem Sul, que era uma coisa, por exemplo, eu tenho um livro de honra lá no restaurante, quem abre esse livro era o ex-presidente do Américo Tomás. Ali passou todo o mundo político, os 25 de Abril, passou ali toda a gente. Depois, olha... Espera aí, enquanto o restaurante dele foi de uma, como é que eu ia dizer, de um determinado número de clientes, como ele disse, de todas as classes, a taberna também foi. Foi, claro. A taberna, que além do pessoal do teatro, dos fados, aquela coisa toda, também o Presidente da Assembleia Geral da República, o Dr. Albino dos Reis, era lá cliente e era amigo da família. Porque, consoante a época, vamos Isto foi, pois, vamos, claro, porque não deu para falar, mas ele agora falou, eu lembrei-me, cada casa, sendo da família, teve a sua história. Porque, naquela época, quem vinha para a costa, a alta finança de Lisboa, os grandes intelectuais, os grandes médicos, toda a gente tinha casa era na costa.
antes de começar a expulsão do Algarve. E os alentejanos ricos. E os alentejanos Os ricos. chamados os verdadeiros banhistas. E Claro, esse é que era... absolutamente. Esses que vêm, não é? Sobretudo de Lisboa e vêm passar temporadas à costa, muitos até falam nas chamadas barraquinhas que tinham. Claro. Essas barraquinhas, isso foi uma coisa depois que começaram a fazer ali na praia, mas eram giras, quando não é exagero. Era muito melhor do que agora, porque eu tenho um desgosto na minha terra, que é, por exemplo, já de certeza já viajou de avião e já passou aqui por cima, porque isto é uma rota obrigatória, também passou. E eu dava vontade, quando venho no avião, de trazer 2 latas de petróleo e mandar cá para baixo, ali para os parques de campismo. Mas sem vítimas, sabe porquê? Porque aquilo era uma zona que deveria estar bem recuperada. Nós, caparicanos, não temos nenhum parque de campismo. A Almada tem, Feijó tem, outros têm. Então, mas que é isso? Zonas que eram, para terem bons hotéis, criar postos de trabalho, não. E não é só por causa do campismo. É que ainda se fosse campismo, uns entram. Campismo é a pessoa está 15 dias e sai. Não é? Ali são segundas residências, porque chegam ao verão, alugam. Chegam ao verão, alugam, percebe? O grande problema é este aqui da costa. E se for a caminho da Fonte da Telha, só vê... Epá, tenho pena de dizer isto, mas é uma grande mar. Mas muitos caparicanos sabem disso, mas não falam. E eu, como sou um desbocado... Bem, mas olha, para dizer que pessoas que passaram por ali, o que eu tive o maior desgosto de não ter servido foi um grande cantor francês chamado Charles Aznavour. Um dia, por exemplo, eu ia fechado isto, estava fechado, e eu ia fazer uma petisqueira com os amigos, eu tinha que ir, e pá, tive uma pena não saber. Mas foram momentos giros. Depois, entretanto, comecei com a televisão, tive 3 anos um programa de SIC, na SIC eram as receitas do dia, e depois na RTP, ainda ontem passou na RTP Memória, na Cozinha com Carlos Capote. Pronto, depois dediquei-me a isso e, entretanto, depois passei a minha parte à família do meu irmão e cá estou, agora faço os petiscos para a família, para amigos e para os netos. E voltando aos alentejanos, como pronto, o prédio do meu avô, o primeiro andar era... Foi anos e anos uma só casa. E era aí nessa casa que os alentejanos alugavam de anos consecutivos, que eram sempre as mesmas famílias que iam para lá morar. Que era pronto. João Noronha. Sim. Antes de comprarem casa. Antes de comprarem a casa, eram famílias muito engraçadas, em que eu me habituei muito à comida alentejana. Porque eu comia com eles. Vinham 3 dias os empregados deles com carroças a trazer fazerem as carnes de porco, essas coisas todas para eles. Agora do bife. Ela só queria era bife. Não. Um dia disse-me que afinal tinha descoberto que não era do bife, já era das batatas fritas. Exatamente. E então eu vinha da praia, miúda, com uns 10 anos, 11 anos, e à porta da cozinha assim, que era um bife com batatas fritas. E pronto, nem tomava duche porque voltava a ir para a praia. Outra vez com pessoas que tinham cá a casa, pronto, e que me levavam para a praia. Entre elas, os pais da mãe e a Manuela Yanes. Eu ia com eles. E a mulher do doutor Garcia Nunes, médico. Como essa tinha uma filha da mesma idade que eu e um filho da idade da Manuela Yanes. Portanto, eu estava entregue a elas, ia de manhã e depois à tarde voltávamos. De maneira que eu comia o bifinho com as batatas fritas todos os dias, até que cheguei à conclusão, porque vi um cliente estar a comer peixe-espada frito com batatas fritas. Tinha vindo de Inglaterra, de certeza. E eu aí assim, espera lá, Fish and chips. que eu gosto de peixe-espada, gosto de carapaus, porque é que eu não ia comer também com as batatas fritas? E foi aí que eu descobri que o bife já estava a ser, olha, hoje não posso ver. Mas no meio Há disto, coisas engraçadas que uma no pessoa... meio disto tudo, teve lá um dos últimos empregados ainda no tempo da taberna, que era um grande personagem caparicano, um contador de histórias. Morreu há pouco tempo, há poucos anos, o Artur, o Gaivota, um poeta autêntico. Verdade. Foi como uma inteligência que passou ao lado. Foi daqueles que era um verdadeiro artista.
uma resposta sempre na ponta da língua, mas um contador de histórias extraordinário, era uma figura fantástica. E ele esteve lá a trabalhar na taberna. E eu não gostava de broas. Então o meu tio encomendavam caixas de broas, as broas vinham numa... punha naquelas caixinhas, tinha um vidro, óculos, um vidro retangular que se abria aquilo e tirava. Eu ter guardado numa dessas É caixas. verdade. E então eu passava ali e as broas iam desaparecer. E o meu tio dizia assim, não se vem vender uma broa e já não há broas nenhumas. E ele assim, a apontar para mim, e eu não comia, eu não gosto de broas. Ele sempre que me encontrava na rua, era assim, Manela. E depois as pessoas que estavam lá, assim, a melhor patroa que eu tive na minha vida, dizia ele. Porquê? Porque eu apanhava-o a comer, ainda lhe dava. E depois ainda dizia assim, não queres beber um abafadinho? E eu bebia um abafadinho. Portanto, foi a melhor patroa que ele teve. Mas então, a senhora Manuela faz até que classe? Até à 4ª classe? Eu tirei o 5º ano de letras só. Ciências não é comigo. Mas estuda e depois o que é que... Olha, e depois deixei de estudar e acontece que depois fui tirar ia tirar a enfermagem. E na altura de ir fazer o estágio, aconteceu a segunda desgraça na família. Porque aos 17 anos a minha mãe faleceu. E depois foi a minha tia. E eu nunca mais fiquei bem na minha cabeça para continuar o curso. Ela fez-me muita falta. Porque enquanto a minha mãe era uma pessoa doente, que ele sabe, foi uma pessoa que nunca por uma questão de saúde, eu tive uma refeição feita pela minha mãe. Está bem, que ela também tinha as costas quentes, que havia ao meu pai, mas não tinha saúde. Ao passo que a minha tia podia haver um bife lá em casa que metade era meu, a outra metade era dividida pelos meus 2 primos. Verdade ou mentira, Carlos? Não lembro disso, mas se o dizes, depois gosto de responder. E elas sempre foram, elas estavam trocadas com os filhos. Trocadíssimas, porque a minha mãe era tudo os meninos. Tudo. A minha tia era a menina. E então depois volta E depois acabei, desisti, não tive capacidade para mais, porque é um curso muito pesado, a enfermagem, muito pesado, e pronto, e ainda por cima com os transportes, é que eu aqui levantava-me às 5 horas da manhã, apanhava o primeiro autocarro, o barco, depois o elétrico, para ir para o Hospital dos Capuchos, para Artur Ravara, que era onde era a escola, As condições e... também eram outras. Portanto, demorava quase 2 horas. Mais, então... 3 horas só para fazer o percurso. Para fazer o percurso e pronto, foi tudo muito cansativo e pronto. E a morte da minha tia... Ela agora disse uma coisa que a mãe, que a minha tia Corália, que efetivamente era muito doente do coração e morreu muito nova. Ela tinha tudo e mais alguma coisa. Foi uma... Em termos de Carinho. de casa, dos trabalhos de casa, praticamente não fazia nada. Nada, só crochê. Tal e qual, como a minha avó. A minha avó parecia uma princesa chinesa, É verdade. que era muito branquinha, uma boneca de porcelana, sentada na sua cadeira, passava ali o dia. Seu carrapitinho. Carrapito. Ali, o meu avô vinha, entregava-lhe o dinheiro, logo punha debaixo do rabo, iam várias pessoas lá pedir e ela ia distribuindo. E nunca me lembro de haver mexer um ovo sequer. Também não fazia comer. Não fazia. Era o meu avô ao pessoal. Mas ela era muito engraçada porque ela não usava um carrapito igual ao das mulheres de cada costa usavam. O carrapito dela era aqui sobre a nuca. Era uma gueixa. Havia um penteado, é? Tipo, Não, antigamente as senhoras usavam todas cada costa carrapitos. Mas o dela era diferente, que era mesmo cá embaixo na nuca.
Tinha um cabelo muito comprido para a cintura, mas fininho. E de verão alugavam sempre numas pessoas Uma parte de também, casa. uma parte de casa, umas pessoas Do resto como chão. se fossem família, tinham linha reta do capote, seriam aí 400 metros, ou isso, e ela de verão ia passar ali no verão, sabe porquê? Porque à porta dessa casa, ao lado, havia uma figueira muito grande, e ela praticamente alimentava só pão e figos, sabe ali? A avó À avó Chico. e E fanecas. fanecas, era... Fanecas de verão e de inverno. Um peixe que não tem sangue, que não sabe a nada, enquanto o meu avô eram as favas, ela era as fanecas. Nunca a vi comer outra coisa. Mas, portanto, na Costa da Caparica, a ligação com o mar, sendo cozinheiro até, a ideia de que as pessoas iam à praia para comprar Sim. o peixe. Muitas vezes as pessoas falam que, aliás, no verão era a pesca, de inverno a agricultura, o nabo, a Não é cenoura. bem assim, não é bem assim. Agricultura das terras. Havia uma rivalidade também nessas alturas no cinema, era raro o sábado que não havia zaragatas, com o pessoal das terras. Como os algarvios e os do norte, quando começaram a afundar, parece que não havia uma certa barreira. No norte eram os descendentes de algarvios, no sul algarvios, no norte pessoas de Ilhavo. E eu, um dia em Ilhavo, mais propriamente em Mira, falei disso, porque eu pertenço a uma confraria, que é a confraria dos nabos, e quando lhes falei nisso, eles ficaram parvos, porque os barcos que nós tínhamos aqui, eles começaram aqui, segundo a história, começaram a vir aqui passar a pescar sazonalmente, mas depois radicaram-se aqui. E começam a fazer as suas barraquinhas e depois vêm os algarvios, não sei quem vem primeiro, mas com uma separação, até que as famílias começam a cruzar-se. Aí é que começa a evolução da Costa da Caparica. Mas, já acabaste? Mas o meu pai, entretanto, com a taberna a funcionar, ainda teve uma chata, que é o nome que a gente lhe dá, lembras? Ainda me lembro da chata, mas... Tinha uma chata, tinha pessoal, no mar. não era ele que ia ao mar, tinha a companhia, que eles chamam, a companhia que ia ao mar, e o barco era o Matateu. Era o Matateu a chutar uma bola e era o Maria Manuela. Lembro-me disso. Lembras-te? Em relação Não, pode gravar tudo. ao comércio que se fazia na Caparica, o mercado... O mercado, minha querida, nestas alturas, uns anos antes, por exemplo, do tempo dela, ainda se conta que a pessoa que ia não havia talhos, a pessoa que ia buscar carne tinha que ir ao monte da Caparica. E então levava um papelinho de cada um para trazer, olha, traz um bocado de tocinho, um chouriço, ou não sei o quê, carne de vaca, nisso nem pensar. E depois cada um tinha aqui no bairro, criava umas galinhas, uns coelhos, era E pombos, que se comia muito antigamente, pombos. Era dia para dias de festa. Porque o comer era tudo, quando as artes podiam pescar e depois secavam o peixe. A raia, os carapaus, como se vê aqueles carapaus em... Ai, na as Nazaré, sardinhas. As sardinhas Escochadas. Ai, a que sardinha bom. salgada. Por exemplo, dizia-se que uma família aqui que andasse, por exemplo, uma semana a comer santola, era sinónimo de fome. É porque não tinha mais nada para comer. Certo? E hoje a santola está ao preço que está, hoje é um luxo. Não é que seja um luxo, mas... Sim, mas já atualmente até a maior há parte quase- da é o carteira contrário, chega. porque a maioria dos peixes que agora são muito valorizados eram os peixes que eram só os pescadores que ficavam... Absolutamente. Sardinha, Olha, como por carapau, exemplo, a sarda, a cavalo. A sarda, a cavalo não vale nada, nem para nós nunca prestou. E ainda hoje. Mas eu adoro sarda, adoro. sarda, sim. Olha, eu só gosto dos peixes mais... Eu só gosto de sarda, só gosto de chicharro e sardinhas, carapaus pequenininhos e o resto dispenso tudo. Por exemplo, ainda hoje eu falo nisso muitas vezes quando falo sobre gastronomia. Eu vejo aí, hoje toda a gente mete raia nas caldeiradas. Na costa nunca se pôs raia na caldeirada. A raia tem o seu destino. Nunca se pôs raia. Agora quase toda a gente põe raia na caldeirada. Eu não ponho. A raia, para Eu nós não- cá, era cozida ou frita. E então um dia, num programa aí há 2 anos, ou isso, na CMTV, um programa da Maia e o Nuneiró, eu terminei uma caldeirada
E diz-me o Nuneiro assim, e isto aqui por cima depois não leva umas sardinhas? Aqui por cima. O teu tio da punha. caldeira. Hã? O teu tio punha. Eu não. Eu já te explico porquê. Pronto, mas isso são maneiras de... E digo assim, como? Já fiz aquele como assim com ênfase para despertar. Como? Sim, umas sardinhas por cima. Não precisa de sardinhas por cima de uma caldeirada. Olha, pôr-se umas sardinhas em cima de uma caldeirada é a mesma coisa que se pôr um delegado sindical numa empresa. E aqui foi para o ar da piscina. E a sardinha é um peixe muito bom, mas é um veneno que só, é um peixe que só pode ser comido por si próprio. Onde dentro o sabor é tão forte e tão ativo que vai tapar os outros todos. Vai tapar os outros. Consigo. Uma caldeirada só de sardinhas, um arroz só de sardinhas, tudo bem. Agora, misturar com outros peixes não dá. E em relação à Costa da Caparica como sociedade, ou seja, Olha. Que transformações é que neste tempo Vou-lhe ser conseguem franca. marcar como mais significativas? Vou-lhe ser franca e sincera. Eu sou nascida e criada cá na Costa, como lhe disse. A minha filha tem 45 anos. O meu filho faz 49. E vou-lhe dizer, eu não lhes disse nada, mas pensei e senti. Mas eles disseram assim, tenho uma pena da Costa ser cidade. Era outra coisa. Era outra coisa. A Costa devia continuar a ser vila. Não tem nada. Tem praia, que ainda por cima dizem que são as praias da Almada. Tem praia. A praia da Costa da Caparica é nossa. Mas em torno da paisagem, que se deve alterar significativamente? Paisagem, acho que a construção já veio muito má há muitos anos. Foram aqueles prédios todos ali em frente à praia. E inclusivamente o hotel, que é essa que eu tenho atravessada, porque eu já tenho o meu andar há 54 anos. E tinha vista, minha casa é aqui, e eu na janela da cozinha, inclusivamente nas outras da frente, eu vi ao mar. Agora vejo, construir um hotel, para ver a largura do hotel, o que foi cortar ali de visibilidade, não é? E fiquei só com os intervalos dos prédios altos. Inclusivamente, fizeram um atravessado que eu conseguia da janela da cozinha ver o cabo espechélico e fizeram ali uma marrocha atravessado que nem para dar. E, no entanto, quer dizer, começaram a ver os imis, mas nunca mais retificaram a ver o que é que as pessoas têm de visibilidade. Inclusivamente, já que estamos a falar nisto, eu tenho uma coisa muito atravessada aqui, que são 6 pinheiros, eles dizem que aquilo não são pinheiros, mas aquilo é da Mário que fossem pinheiros, nunca chegavam à altura que aquilo tem. 6 árvores plantadas ali em frente a prédios, que é onde eu moro, que estão na altura de um quinto andar. Portanto, além do que fizeram para ali, para o mar, fizeram ali na via pública. Eu vi os meus filhos brincarem na estátua do pescador, que era o parque infantil deles, portanto, 49 anos e 45. Eu vi-os ali a brincar e eu chegava à meia-noite no verão e à janela, meninos, para casa. E eles vinham. Agora não vejo nada. Agora eu olho em frente, só vejo aquelas árvores que destroem pinturas dos prédios, entre carumas por tudo quanto é sítio, que é a maior das vergonhas. Fartei-me de fazer queixas para a Almada, para a secção do ambiente. Responderam-me a dizer que, mas as árvores são como é que eu ia dizer? São acompanhadas do crescimento. Mentira. Porque eu vivo ali todos os dias. E já que estamos a falar nessa questão da evolução da paisagem, outra questão, não é? Também exatamente. Não tratar, há 2 anos ou 3, eu fiquei toda contente, que vejo lá uma caminhoneta da Câmara, e eu sei, que não me digam que é desta vez, e todos os administradores a mandarem mails para a Câmara de Almada, por aquilo. Eu sei, desta vez é que vão cortar. Eu não digo que as arranquem, mas elas precisam de ser serradas a meio para não crescerem mais.
Porque aquilo eu cheguei quando vinha do Isso é um hospital. assunto para a Câmara Política. Está bem, mas isto também é para ser entregue à Câmara. Isso é um assunto mais para a Câmara. Não, mas isto é para entrar... Eu cheguei a vir do hospital às 11 horas da noite e andar com uma... Como é que eu ia dizer? Com uma pilha. Vamos lá. Porque eu não conseguia dar com o buraco da fechadura da minha casa. Agora, as queixas continuam. E agora, a lata que eles tiveram foi pôr em 4 candeeiros baixinhos, que para mim está muito boa em visibilidade, porque temos visibilidade. Porque aquelas árvores tiram tudo. Só dizer uma coisa. A Costa antigamente, e até essa sua pergunta, isto eram meia dúzia de famílias e nós somos todos, há um grau de parentesco. Isto aqui, se houvesse um genocídio como o Hitler fez com os judeus, Ia tudo. Ia tudo. Porque há parentescos entre Norte e Sul, porque dá aquela mistura de numa determinada altura, os algarvios com os aveirenses e tal, enfim. E assim, a família, como Agora, dizem, vem à nós- quinta geração. Nós conhecíamos todos, à noite, toda a gente sabia quem era, onde se morava, não. Hoje não. Isto hoje tornou-se uma selva. A beleza da Costa, que era tudo casinhas térreas, tirando aqueles prédios. Vivendas, a Rua dos Pescadores. Começou ao contrário. E as construções ilegais? Ilegais. Ah, sim, 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 sim. E isto nunca teve um planeamento. Pronto. Isso é culpa da Câmara, efetivamente, nunca houve um planeamento. Ilegais aqui fora, acho que Eu vou-lhe dar são um dadas exemplo. aos amigos. Eu uma vez na Suíça, estava numa janela de um apartamento de um amigo meu e em frente havia um terreno com uma inclinação brutal. Depois ficava o lago mas cá em baixo. E eu vi uns paus ali, pareciam 2 balizas de rugby. E digo assim, olha, para que é aquilo? Aquilo vão fazer aqui um prédio desta altura. E aquilo dos paus é dizer a altura que o prédio vai ficar. E estão aqui 2 meses para que os vizinhos se possam pronunciar se autorizam ou não essa altura. Aqui não se faz nada disso. Eles têm esses cuidados. Bem, estamos a falar de países desenvolvidos, não é? São outras coisas. Mas isto era meia dúzia de famílias. Há sempre uma ligação. Sempre uma ligação. Agora fui dar aqui com o senhor que estava ali, que eu já não via aos anos, não é? Conheci muito bem o pai dele. Porque eu também, entretanto, fui morar para a Charneca e perdi um bocado aqui de ligação lá. Mas isto era tudo uma família, era um todo. Isto era tudo. Até, ainda não referimos, mas os tempos livres, as idas ao cinema, Isso era só ao fim de semana. Isso era ao fim de semana. Mas era comum, portanto, Geralmente, as pessoas encontravam-se Sim, sim, todas, sim. não é? Não há, vinha o é a pessoal das cidade que terras, temos. Vinha o pessoal das terras, queriam era das quintas, a gente disse sempre pessoal das terras, queriam era filmes de cowboys, pois se toda a pancada cá fora era raro a sessão que não havia. Porque que não os havia. gostos não agradavam a todos. É Claro. Pois, também. e o cinema de antes era na praça. Ainda me Lá lembro está o vagamente, emprego do meu pai, era também ser guarda da praça. Que era aí que havia cinema e outras coisas, não é? Até que veio o casino, que era a sala de onde espetáculos. se podiam reunir mais pessoas. Ainda me lembro, tenho uma vaga ideia ainda de cinema. Também a caça, que não tinha ouvido. Como? Era comum a caça aqui. Não. Não, casa havia 3 ou 4 pessoas que caçavam. Era o meu avô e mais Não um ou era 2, porque ninguém tinha muito espingarda. comum. Ninguém tinha espingarda. E geralmente a abertura das rolas aqui para da minha mulher ali fazia sinal com a fisga. Isto todos os miúdos usavam para andar aos pássaros, não é? Mas espingardas havia só 3, era o Zé Patrão, o avô, Eu não sei se era o Ernestino, o Ernesto. o Ernesto também, o pai do Joaquim Augusto, o Joaquim da Surda. O Joaquim da Surda. Era uma meia Sim. dúzia de pessoas. Esse era o principal caçador. Relativamente sim. às festas tradicionais, às festas da Costa da isso eram os Caparica, miúdos. tem memória de alguma coisa das Mas festas? eu tenho. Ele não sei se ele não estava cá. Eu acho que aqui nós fomos um bocado, vou-lhe dizer uma coisa, nós caparicanos, ao contrário da Trafaria, E o casino? a Trafaria tem um clima de associativismo diferente. Nós somos muito despegados. É uma coisa que me custa dizer da minha terra, mas é verdade. É por isso que a Costa nunca teve uma sociedade, nunca teve nada. Somos muito despegados.
Pois, Na relativamente Trafaria. Mas, Na Trafaria. mas tivemos Mas tivemos eu uma parecia banda que era uma banda muito boa, que Mas porquê, foi Manuela? acabando. Mas porquê? Porque era paga por quem? Do terreiro. O terreiro, mas não interessa. Eram músicos E da era, Marinha e era e só, havia muitos só pessoal músicos cá da da Costa. Sim, mas havia Não. muitos músicos da Marinha Não, também. não. Havia Não. muitos músicos da Marinha. Era o terreiro tudo, que cada mandava costa assim lá tudo. vinha um ou dois que vinham com Por fim, que era o avô da Maria da Maria, Irene, sim, que era o poderoso, mestre. Eu era miúdo e ia assistir aos ensaios, porque o meu pai e o meu avô tocavam Isso na era banda. uma banda, era uma banda a sério, porquê? Porque também, como eu disse, tinha muitos músicos da banda da Marinha, não é? Iam fazer um gancho e tal, aqueles compadrios. E portanto era isso, depois fez-se o casino, que no casino, que era agora onde está o Auchan, que na Rua dos Pescadores, que era uma sala de espetáculos, onde se faziam muitos bailes, muitas récitas, que era os... Bailarina, não era? Não, era Isso eu nunca assisti isso. Pois, havia récitas, havia bailes, havia o baile da Pinha, quer dizer, tudo o que era, como é que eu ia dizer, que fazia parte da tradição do calendário, cá na Costa fazia-se ali, havia de tudo. Havia uma procissão maravilhosa, que era a procissão do Senhor dos Passos, que eu digo que foi a procissão que ainda hoje me comove. Tinha uma história tão bonita, que era o encontro do Nosso Senhor dos Passos, ali onde está um nicho com a Nossa Senhora da Conceição, que a Nossa Senhora ia por outro lado e era ali que se encontravam. Tinha uma história muito bonita e sentida. Não é só agora na Páscoa, que é uma tradição que se respeita, eu respeito. Mas aquela procissão era maravilhosa, era o chão, a estrada com como é que se chama? Com alecrim. Era maravilhoso. Acabaram com tudo. As pessoas esperavam. E é isto uma cidade, tem um centro de saúde, não tem uma piscina pública. Eu, por exemplo, neste estado, os meus filhos trabalham, a minha filha mora em Lisboa. Eu, para fazer a hidroginástica, ou tenho que me deslocar para o Monte da Caparica ou para a Charneca. Eu não tenho condições de andar em transportes públicos. Não tenho. Eu fui operada a uma coluna que não foi uma cirurgia normal, foi uma cimentação. Eu, se dou uma queda, eu fico toda partida, porque o cimento vai-se à vida. E aí onde é que eu fico? Numa cadeira de rodas, paraplégica. Pensamos em tristezas. Olha, Não, mas é o que acontece, não temos nada acessível aqui, não há, isto não há nada, exatamente, eu já não estou a falar nos espetáculos, faz falta o cinema. Epá, isso vai desaparecer, os carnavais vão desaparecer, porque esta malta nova, quer é telemóveis, quer é isto, os raios de fogo só do norte é que ainda se vai mantendo, porque isto vai tudo desaparecendo. Piscina malta como, nova hoje não está a se falar com isso, o doutor da fisioterapia, como o doutor da fisioterapia, não sei quantas piscinas, ir para a hidroginástica, para a piscina de velhos. Qual piscina de velhos? Foi uma afronta, eu nunca mais lá pus os pés. Depois de uma resposta daquelas, eu nunca mais pus os pés na fisioterapia. Os exercícios que estava a fazer, faço-os em casa. Não tenho a piscina, não é? Faz falta, faz muito. Mas se há uma coisa que atrai as pessoas é o turismo, a praia e, portanto... É a praia. É a praia. Qual turismo? A praia tem algum... O turismo... Sabe onde é que... Se não fosse o surf, já não existia. Sabe onde é que o turismo está feito? Em Cacilhas. Aí sim. A costa está esquecida. A costa só estou a pensar é por 1 metro para cá. Olha, é mais garrafão. Exatamente. Olha, mas para mim, para outras pessoas como eu, dá jeito 1 metro vir até cá à costa.
É para isso, mas também até ele ser feito filha, já eu cá não estou, já Sabe uma estou. opinião que eu tenho acerca da minha terra? O grande mal desta terra foi estar tão próximo de Lisboa. Porque se a costa estivesse a 50 km de Lisboa, era outra coisa. Toda a gente... Ai, eu dizia-te uma coisa, Com o devido mas respeito, como toda isto está a gente ser gravado, não digo. Tanto que chamavam aqui a Praia do Garrafão, porque toda a gente tinha para aqui, trazia os pernéis e não sei o quê, dada a proximidade. Porque a distância também seleciona. Não tem nada contra as pessoas, porque a necessidade está a par. Não é isso que eu quero. Mas, automaticamente, isto tornou-se, chamavam sempre a Praia do Garrafão. Quem é que deixou lixo na costa? São os do garrafão. Não, é o pessoal que vem aos fins de semana, que enche a praia e não tem cuidado em pôr as coisas nos depósitos. Mas antigamente esse turismo, os banhistas faziam de uma forma diferente. Não, porque viviam, viviam cá. Eles viviam cá. Viviam aqueles 3 meses. Os maridos é que iam para Lisboa trabalhar e vinham à tarde. No barco ou no carro e tal. E Era tem diferente. memória desse, por exemplo, do comboio Transpraia? Oh, filha, tanto. Olha, uma vez levei uma tareia, olha, tenho a impressão que foi a tareia que eu levei da minha mãe, já era crescida para aí com os meus 16 anos, que ela com a colher de pau deu-me. Porque quando caiu o avião lá embaixo, Sim. que o comboio estava a trabalhar, só que nós armámos umas 4 ou 5, não é? Feitas parvas. Vamos ver os destroços do avião. Fomos no comboio, resumindo e andando. À volta já não havia comboio. Tivemos que vir a pé. Chegámos de noite fechada e eu levei. Levei 2 nalgadas com a colher de pau que me consolei quando eu com uns 15, 16 ainda anos. me lembro desse estrondo à noite. Pum, pois é. No outro dia é que se soube as notícias. É o que eu digo, eu fui uma Maria Rapaz. Não é? Era... Olha, e graças a Deus que fui, sabe porquê? Porque agora com a minha infelicidade o que me valeu foi a força nas minhas pernas. Que o médico quando me mandou pôr em bicos de pés com o problema que eu tinha e eu consegui pôr-me em bicos de pés, ele disse... E as aulas de balé que tiveste? Não é a força de... Isso é um teste que eles fazem, não é? Porque eu não... Mas isto, a costa está muito mal servida, não há turismo, quem quiser fazer turismo, os que moram cá procuram outros sítios, outros lugares. Percebe? O turismo é esse. O turismo é a praia. Tem uma coisa que nenhuma praia tem, são as águas mais puras. Isso, e limpas são. Isso, porque aqui olha, enquanto vimos... temos um canto de esgoto aqui em frente. E vimos que não há Algarve, as algas é isto, é aquilo, é aquilo outro, aqui não há nada, é um mar batido. Não, mas as pessoas não poderem ir. Para a trafaria. Acho que as pessoas têm da praia é que faziam tudo na praia, ou seja, lavavam a roupa na praia. Não, dizer, não. Haviam as poças da água de chuva ao pé do convento e tinha um juncal em que as pessoas iam... Naquele espaço ali eram essas. Eram essas coisas. E as pessoas lavavam a roupa. Como é que iam lavar a água salgada? Ensaboavam-na, deixavam, ninguém roubava nada, punham-na a acorar, no outro dia eu lá, tiravam-na da cora era uma água salobra. E lavavam. Era água da chuva, água limpa. Portanto, era assim que a coisa funcionava. Uma parte do projeto também faz com que as pessoas recordem o 25 de Abril e o período anterior e o pós-25 de Abril. Se estiverem à vontade para falar nisso, sobre 25 de Abril. que há pessoas que estão muito ligadas a determinados movimentos, ligados à Costa da Caparica, à Trafaria, não sei se... Olha, eu pelo menos fiquei muito satisfeito com o 25 de Abril, como toda a gente ficou. Não, eu não fiquei. Claro, mas acho que uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi a liberdade de expressão. Isso não há dinheiro que pague, porque há outras coisas. Pois só que as pessoas não sabem o que não sabem o que é a liberdade de expressão e não sabem o que é a liberdade. Claro, e depois tornam-se... É tudo liberdade. Mas têm memória desse dia, aqui na Costa da Caparica? Cada dia, quer dizer, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Ouviu na rádio, já não foi. Na minha casa éramos todos salazaristas e eu continuo a ser. Portanto, Meu rico Salazar. No tempo do Salazar, eu fui rica. No tempo de Salazar, eu fui uma menina rica.
Portanto, eu tinha 17 anos, eu já tinha um carro à porta, sem ter carta. Oh, não, mas isso havia outros tudo. Epá, isso não pode ser analisado. Não pode ser. E no 25, após 25 de Abril, o meu filho nasceu no ano de 25 de Abril. Ora bem, o 25 de Abril, o que é que aconteceu? Foi... Mas a sua família estava ligada ao... Não, movimentos, não, nunca... Nem Antes pedidos, do nem 25. nada. Não, eu neste momento nem partido tenho. Não votei nada. Havia, a família tinha esse conhecimento com esse senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Albino dos Reis, porque vinha para a Costa de Verão. E vinha com a família, com netos, com os miúdos, e nós brincávamos. E criou-se, são homens como os outros. O meu pai foi Eu preciso. conheci pessoalmente o Salazar, conhecia-se Albino dos Reis. O meu pai, conheci o por ser Américo amigo, Cândido. Epá, são pessoas como nós. por ser amigo do Dr. Albino dos Reis, entenderam que ele era da PIB. Pois, mas ninguém diz os empregos que ele arranjou Pois, para cá. para centenas de pessoas aqui Para na Pois, isso não dizem. Isso não mas, dizem. mas enfim. Porque, efetivamente, ainda hoje há essa coisa das cunhas, ainda hoje há. E não venham cá com essas coisas. Se eu tiver uma empresa, conheço o guarda aqui, se amanhã eu for pedir trabalho, já agora conheço, como é que diz? Maria. Olha, pelo menos esta miúda já conheço a Maria e tal. E haverá sempre. Agora, não admito é que se tira um lugar a uma pessoa que prestou provas e que tem perfil e que tem perfil para aquilo e outra aí não consegue. Agora, em igualdade de circunstâncias... Mas sentiram que na Costa da Caparica existiram Claro, as pessoas vieram para a rua. existiram muitas divisões. Não, pronto, aquilo foi uma marca. E as pessoas vieram para a rua como, pronto, uma liberdade, lá está, tal coisa. Mas agora digo-lhe, depois, com o decorrer dos tempos, muita gente viu que não... Foi para alguns. Não foi assim tão foi para alguns. E vê-se como o país está. Não. Isso já mete muita política. Sim, eu também, mas foi preciso vir o 25 de Abril para o meu marido ficar desempregado. Não é mais do que intenções pessoais, ou é como a Costa da Caparica viu-se, como é que viveu esse momento, como é que se as pessoas... Depois houve o anarquismo. Houve pessoas que foram ocupar casas que não tinham o direito a elas. Exatamente, a tal liberdade. Recordam-se desse tempo das ocupações? Sim. Lá no norte, que era o bairro dos Bacalhoeiros. Foram todas ocupadas, umas não foram ocupadas porque eram amigos dos donos das casas, quer dizer, houve uma anarquia total. É que a palavra liberdade, para nós, tornou-se, para a maioria dos portugueses, tornou-se em anarquia. Jogam com ele. Aquilo é tudo liberdade. Aquele movimento, aquele hotel e aquilo tudo, aquelas forças de... Alguns 3 ou 4 faziam parte da cúpula da FPI, eu conheci-os pessoalmente porque eles moravam aqui na costa, não eram naturais de cá, eram alentejanos, mas viveram sempre aqui na costa. Ainda há 3 anos ouvi histórias de um deles, que morreu há pouco tempo, que o deliciavam a ouvir aquelas histórias. Sentávamos a beber um copo à tarde e ele contava-me essas histórias. Houve aí de facto coisas que não se admitem, não é? Houve muita gente que beneficiou com o 25 de Abril, aqui na costa. Isso está aos nossos olhos, à nossa vista. Mas houve muitos que foram prejudicados. Olha, eu falo por mim, o meu marido, que estava uma empresa aberta, sendo ele o responsável da empresa, porque era o único que era engenheiro, foi o primeiro a não ter ordenados. Posso perguntar qual era a empresa? Era aqui na costa? Não, em Lisboa. Mas já fechou, era na Rua do Alcarim. Porquê? A liberdade foi tão grande que um dos sócios, a liberdade, toca... Limpou o que tinha a limpar? Toca a coisa e aquilo foi à falência. A única coisa que lhe davam para ele ir trabalhar era o dinheiro para o passe. Porque tinha carro, não ia gastar dinheiro de gasolina, porque também era ali na Rua do Alcarim, tinha o autocarro, tinha o barco, estava lá. Não ia gastar dinheiro, não, mas era o dinheiro para o passe. Acha que o 25 de Abril, para mim, com 2 filhos, foi fácil? Não, meu rico 24 de Abril. Eu sou uma das revoltadas com o 25 de Abril.
Tenho pena. São- É o que eu sinto. E foi o que me tocou na... E eles sabem perfeitamente o que aconteceu na minha vida. Portanto, eu sou uma revoltada. E a liberdade para mim é falta de respeito por todos. Uma falta de respeito por pais e filhos, por filhos e pais, por alunos, professores, por professores, alunos, vice-versa. E por tudo, eu não vejo respeito, não vejo educação em lado nenhum. Isso está-se a perder. Isso. Nenhum. Não há respeito por ninguém. E nós abrimos uma televisão, vimos os idosos, a terceira idade. O que fazem aos velhotes? Esta gente tem os lares abertos para tratarem assim os que eram presas, tudo preso. Não tem desculpa alguma. Isso é um tema, isso político também. Isto é o que nós estamos a dizer, que a política não me envolve, não quero. Mas eu só digo, o 25 de Abril, a mim, como já sabe. Eu conheci muito bem aquelas aldeias todas na Beira Baixa, próximo da Colhã, porque calculava aquilo tudo, não é? Não a pé, não é? E via como as pessoas viviam, efetivamente, hoje, como a ver, hoje que há mais acesso a certa... abrir uns supermercados, umas coisas, isso foi até certo ponto foi bom. E vivia-se mal naquela altura, vivia-se mal. Nas províncias vivia-se mal, efetivamente. Mas também se vivia em Inglaterra, também daquelas alturas, a Irlanda, a Escócia, tudo aquilo passou piores que nós. Hein? A gente não sabe isso, mas a Irlanda passou crises de fome tremendas. A Irlanda passava crises de fome tremendas. Agora, aqui, isto poderia... Pois, estas grandes empresas, eu acho... Eu, por exemplo, Galpes, é de eletricidades, tudo o que seja... O maior caos. Todas essas empresas de necessidades diárias deviam ser estatais. Isto não tem nada a ver com o comunismo ou não, isto devia ser sempre estatal. Então, para que é que serviu o 25 de Abril? Foi para isso. Para meia dúzia. No outro tempo, isso era logo... Nem a hablar, não é? Por isso eu digo, 24 de Abril a mim diz 25 de Abril foi útil para muitas pessoas. Mas vou-lhe dizer, foi bom para certas pessoas, porque eu moro cá na costa, e eles praticamente moram, vê-se que houve pessoas que antes do 25 de Abril não tinham muitas condições e depois do 25 de Abril passaram a ter. E eu acho bem que tenham, toda a gente tem direito. Mas em contrapartida há outros, como eu, que o 25 de Abril não me diz nada. Esta coisa do rendimento mínimo. O pior é o outro. Esta do rendimento mínimo. Eu assisti... Vou contar uma coisa. O pai desse projeto é um senhor chamado Paulo Pedroso, que era do PS. Eu não por acaso esteve a falar na televisão, porque ele é comentador da RTP. E ele ia muito ao capote. E um dia telefonou-me. E foi comigo ao almoço e estivemos a conversar. Então venho com essa ideia do rendimento mínimo. Não sei se foi das pessoas fora daqueles círculos de políticos, talvez que tenha sabido desse projeto. E o que eu lhe disse naquela mesinha logo, para os dois almoçados, doutor, eu acho esse projeto maravilhoso. Efetivamente, agora o meu dever é como é que é distribuído. Aí é que está. É distribuído por eles. Pois é. Como é que é distribuído? Primeiro por nós e depois por vós. Há famílias em casa a viver disso. Recebe o pai, recebe a mãe, recebe o filho. E até o pintacilo. Sentados a ver filmes. E até o pintacilo que recebe. Quer dizer, e andam os outros a trabalhar, não é? Não há perspectivas para a juventude, isto vai estar muito, muito complicado, muito complicado. Isso eu digo, o 25 de Abril foi bom para muita gente, olha, para muitos corruptos. É o termo. Vamos que? Corruptos. E para quem é sério fica a arder.